Fala fera, Jaguar Neto, professor de matemática na área. Nós hoje já somos um dos maiores cursos presenciais do Brasil. Mais de 1000 alunos circulam todos os anos no meu curso. Agora estamos expandindo para o online. Quer dizer que é um prazer receber você. Essa aula de hoje vai ser sobre função de segundo grau. Cai muito no Enem. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @prof.jaguarneto, de adicionar o nosso canal, ser um seguidor do nosso canal. E não esquece também de, preste atenção, importante, de entrar no grupo, onde o link está abaixo, é o grupo do Telegram. No mais, vamos para a aula. Tamo junto, vamos! Fala fera, Jaguar na área mais uma vez, sou o Jaguar Neto, professor de matemática, e hoje a gente vai ter uma aula de um assunto fundamental que faz diferença no vestibular. Eu dividi função do segundo grau, gente, em duas partes, feras. A primeira parte, uma parte mais para relembrar, lembrando que essas nossas aulas aqui são aulas mais diretas, aulas mais rápidas, tá? Nós teremos na plataforma aulas mais detalhadas com demonstração de tudo. Aqui é mais um lembrete para você, tá certo? Então vamos começar nossa aula, fera, vem? Hoje a gente vai falar de função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática. Vem comigo, vai! A função polinomial do segundo grau, gente, eu posso escrever ela nessa seguinte forma, sua forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais. Portanto, esse a tem que ser diferente de zero. Aí você me pergunta, Jaguar, quando você deu função no primeiro grau, o gráfico era uma reta. E na função polinomial do segundo grau, o gráfico vai ser o quê? O gráfico da função polinomial do segundo grau vai ser uma parábola. E aí vale salientar uma informação importantíssima para você, senhor fera. Vem comigo agitando. Todas as vezes que esse A aqui, que o coeficiente A dominante for maior que zero, essa parábola tem concavidade para cima. Todas as vezes que esse coeficiente A for menor que zero, essa parábola tem concavidade para onde, Jaguar? Para baixo, tá? A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Professor, isso eu já sei. Mas eu preciso saber também como construir o gráfico dessa função do segundo grau. Aí você que tá ligado, prestando atenção, agitando o vídeo, Jaguar, quais os caminhos que eu vou trilhar? Olha que massa, vai. Para você fazer o gráfico, primeiro você precisa achar as raízes da função do segundo grau, se é que elas existem, se são reais ou não. Que elas existem, existem, mas podem ser reais ou podem ser não reais, tá? Podem ser complexas. Presta atenção. O que é que você vai fazer? Primeiro, para achar as raízes, você iguala a sua função a zero. Então vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Deu uma equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, você começa achando o discriminante, o delta, usando a fórmula de Bhaskara, ó, b ao quadrado menos 4ac. Aí vale chamar a atenção, vale ressaltar que se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Vai cortar o eixo x em 2 pontos, porque as raízes indicam onde o gráfico corta o eixo x. Então vale lembrar, anota aí, fera. Dá um pause e anota aí. Se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas, diferentes. Sinal que o gráfico, a parábola, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Já se o delta for igual a zero, as raízes serão iguais. Então só vou ter uma raiz, vou cortar o eixo x em um único ponto. E se o delta for negativo, não vou ter raízes reais. Não vou cortar o eixo x. Então bota na tua cabeça, jogo pra fera, ei, olha pra mim, quero você ligado. Todas as vezes que o delta for maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, as raízes são iguais, vai ter uma raiz só, real. Delta negativo não tem raízes reais. Então vem comigo. Então já sei o que é uma função de segundo grau, já sei que o gráfico é uma parábola, concavidade para cima se o coeficiente A for positivo, concavidade para baixo, coeficiente A negativo. E para construir o gráfico, primeiro passo, eu preciso achar as raízes, se elas existirem. Achou as raízes, beleza. Depois que vocês acharem as raízes, vocês vão olhar para um ponto importantíssimo na parábola, que é o seu vértice.
Ô professor, olha para cá para esses dois desenhos. Eu tenho aqui uma parábola com concavidade para cima e uma parábola com concavidade para baixo. Observe que quando a parábola tem a concavidade para cima, esse primeiro desenhozinho aqui, ó, existe um ponto aqui onde a parábola muda, vamos dizer assim, o seu comportamento, ó. Ela vem descendo, chegou aqui, mudou, é. Eita, professor, foi mesmo. Esse ponto é o vértice. Olha só, quando a parábola tem a concavidade para cima, o vértice é um ponto de mínimo dela. É o menor ponto que você vai enxergar aqui nela. Ô professor, e como é que acha esse vértice aqui que eu vou chamar de V? Ele vai ter um X, que vai ser o X do vértice, e ele vai ter um Y, que vai ser um Y do vértice. Já eu digo como é que acha ele. Já se a concavidade for para baixo, o vértice agora da parábola, ó, onde eu mudei o comportamento, ó, vim subindo, comecei a descer. Vai ser um ponto de quê, Jaguar? De máximo. Eita, Jaguar, mas vai continuar tendo nesse vértice um X do vértice e um Y do vértice. Como é que eu acho o X do vértice, ó? O X do vértice, senhores Ceras, é só você fazer menos B sobre 2 vezes A, ou seja, esse carinha aqui, com sinal trocado, sobre 2 vezes o A. E o Y do vértice é só você fazer menos delta sobre 4A. Então vamos recapitular, bora? Vem comigo, vai, fera, vem. Olha que massa. Função de segundo grau. Toda função na forma ax ao quadrado mais bx vai ser forma geral. Beleza, esse A tem que ser diferente de zero. O gráfico é uma parábola. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. As raízes indicam os pontos da parábola, corta o eixo X, o eixo deitado. Jaguar, para achar as raízes, o que é que eu faço? Igualo a função a zero. Vai dar uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, você faz o delta, fórmula de Bhaskara, e depois usa a fórmula do x, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vale chamar a atenção. Quando o delta é maior que zero, duas raízes reais diferentes. Vai cortar o eixo x da parábola em 2 pontos. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Então vai cortar o eixo x em um único ponto. Delta negativo não tem raiz, não corta o eixo x. Jaguar. E para construir esse gráfico, o que é que eu preciso? Das raízes. E também é bom saber o vértice da parábola. Para você achar o vértice da parábola, ele vai ter, quando a parábola tem a concavidade para cima, é um ponto, presta atenção, de mínimo, vai ter um x do vértice e um y do vértice. Quando a parábola tem a concavidade para baixo, é um ponto de máximo, x do vértice e y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice menos o valor de delta sobre 4a. Importante, esse coeficiente c aqui, ó, ele é conhecido como termo independente. Eu botei aqui, ó. E ele vai dizer onde a parábola corta que eixo? Y. Olha cá, ó. O C diz onde a parábola corta o eixo Y. Eu sei que são muitas informações, é parando o vídeo, é um resumão para você detonar. Vamos pegar um exemplo, vamos construir um gráfico, vem comigo, vai. Olha para cá, olha para essa função. F de x igual a 1x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu quero esboçar esse gráfico. E agora, Jaguar, quais os caminhos que eu vou trilhar? Para onde eu irei, aonde eu quero chegar. Aí você, meu aluno, que está em todo o Brasil, me ouvindo, diz assim, Jaguar, eu quero saber como é que eu esboço esse gráfico. Olha que lindo. Olhando aqui, gente, comparando com o original, o A valeu 1, o B foi menos 5 e o C 6. Primeiro passo, eu já sei que esse A é positivo, o A vale 1. A Jaguar, o A vale 1, B menos 5 e o C 6. Tá. Se o A é positivo, o gráfico vai ter concavidade para cima. Primeiro passo é você achar as raízes. Para você achar as raízes, você precisa igualar a função a zero, vai dar a equação de segundo grau. Tira o delta. Então vamos começar pelo delta. Quem é o delta dessa função? B ao quadrado, dessa equação, desculpem, menos 4ac. Vamos lá. Então delta vai ser, o B foi menos 5, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Jogo pra fera, vem comigo.
Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, o delta vai ser igual a 1. Opa! Delta positivo. Vai ter quantas reais? 2 raízes reais. Delta maior que zero, 2 raízes reais, corta o eixo x de 2 pontos. Agora que massa. Vamos achar o x, né? X vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x será menos o b. O b foi menos 5. Com menos da fórmula fica mais 5, né? Menos com menos dá mais. Ó, o b foi menos 5, menos da fórmula mais 5. Mais ou menos. Raiz do delta. Raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes o a, que foi 1 também. Fazendo essas continhas, x' e x duas linhas. Vai, x'. 5 menos 1, 4. Dividido por 2 dá 2. X duas linhas, 5 mais 1, 6. Por 2 dá 3. Eita, professor, achei o x' e o x duas linhas, as duas raízes. Os 2 pontos onde corta o eixo x. Depois que eu fiz as raízes, eu vou fazer logo o x do vértice e o y do vértice que eu vou precisar. Olha que massa. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Vamos dar aqui de lado, olha que joia. X do vértice é menos b sobre 2a. O b foi menos 5, com menos da fórmula fica mais 5. Sobre 2 vezes o a, que é 1, fica 5 sobre 2, 2,5 é o x do vértice. O y do vértice, aqui embaixo, menos delta sobre 4a. O delta, cadê ele? Tá aqui, 1. Então, menos 1. Sobre 4 vezes o a, que é 1. Fica menos 1/4, que é menos 0,25. Beleza. Aí vem comigo, vamos construir esse gráfico. Vamos embora, fechando a aula. Eixo y, eixo x. Primeiro passo. Eu vou botar as raízes para vocês. As raízes indicam os pontos da parábola corta o eixo x. Então, vem. Primeira raiz, quanto é que foi, Jaguar? X igual a 2. Então, 2 está mais ou menos aqui. Segunda raiz, professor, x igual a quanto? 3. Está mais ou menos aqui. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Professor, o a foi igual a 1, positivo, concavidade para cima. Então, o gráfico é mais ou menos assim, ó. Olha que lindo. No eixo x, eu tive 2 raízes, então corto o eixo x 2 pontos, ó. O x' e o x duas linhas. A concavidade da parábola é para cima, por quê? Porque o a é positivo. Agora vem comigo para fechar, Ei, olha o vértice da parábola aqui. Lembrando que isso aqui é o que nós chamamos de eixo de simetria. Eu vou ter um x do vértice e y do vértice. X do vértice, 2,5. Tá aqui, ó, o x do vértice, 2,5. O y do vértice, menos 0,25. Importante, dica do Jaguar. Dica para você arrebentar o x do vértice. Pode ser também a média aritmética das raízes. Olha, soma o x' com x duas linhas dividida por 2. Olha, 2 mais 3, 5. Dividido por 2 dá 2,5. Eita, o x do vértice é 2,5 mesmo. Professor, achei o x do vértice e y do vértice. Para fechar, gente, o C foi quanto? 6. O termo independente, que é o C, onde corta o eixo Y, então aqui é 6. Tá feito o esboço desse gráfico. Galera, essa foi a aula de função quadrática, função polinomial do segundo grau, parte 1. Bora para a parte 2. Beijo no coração!